Muito bem, seja bem-vindo ao nosso curso Matemática Básica. Esta é mais uma aula prática, ok? No caso, será a aula da resolução da primeira ficha de problemas. Atenção, aqui não vamos poder trabalhar com a resolução de toda a ficha, mas vamos trabalhar aqui com exercícios básicos, onde eu vou dando algumas instruções e para que vocês consigam aí arrebentar com o teste sem nenhum stress, tá bom? Então vamos a isto. Em primeiro lugar, dizer que nós vamos só simplesmente corrigir aqui a questão número 1. Depois vamos passar para a questão 3, ok? Não vamos fazer aqui a questão 2. Depois da questão 3, vamos resolver aqui a questão número 4, seguida da questão número 5, ok? Seguidamente teremos que fazer a questão 5. Depois de 5, vamos fazer 6. A questão 7 não vamos fazer, ok? É uma questão banana. Eu creio que todo mundo acertou aí sem precisar de nenhuma instrução técnica, tá? Agora, vamos passar para a questão 8, depois vamos seguir com a questão 9, 10, 11 e por fim aqui a questão 12, tá bom? Então, prepare-se mesmo, é para dar um rebentamento geral em todo este assunto aqui. Então, antes de mais nada, eu quero aqui resumir a aula acerca de conjuntos numéricos e trazer todas as ideias que nós devemos levar em consideração sempre que estivermos aqui para resolver problemas relativamente a este assunto que nós estamos aqui abordando na aula número 1, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu disse é que o conjunto dos números naturais, ele era constituído por números considerando zero. Aqui teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós discutimos a questão do zero, poder ou não fazer parte do conjunto dos números naturais, dependendo do autor que você está usando aí como referência. Depois falamos do conjunto dos números inteiros, que é representado aqui pela letra Z, que constitui todos os números aí inteiros, positivos e negativos. Então, teríamos o conjunto começando lá no menos infinito. Então, teríamos vários algarismos, tendo aqui o menos 3, teríamos aqui menos 2, menos 1, teríamos 0, teríamos 1, 2, aqui 3, aqui 4, 3, 4, por aí vai, né? Para o mais infinito, ok? Então, eu poderia simplesmente deixar aqui reticências do lado esquerdo e reticências do lado direito, mas eu quero aqui destacar alguns aspectos, tá bom? É por isso que eu escrevo menos infinito do lado esquerdo, mais infinito lá. Atenção que esses números são todos eles inteiros, tá bom? Contendo a parte positiva e a parte negativa, tá bom? Agora, comparando o conjunto Z com aqui o conjunto N, logo a primeira acabamos concluindo que o N está dentro do Z. Veja só que o N começa aqui do zero para o mais infinito e nós temos aqui zero para o mais infinito. Então, o N corresponde a esta parte aqui, o que nos faz concluir que o N está contido no conjunto dos números aí inteiros representados pela letra Z. Recordando-se que, deste modo, trazendo em forma de diagramas, teríamos o N dentro aí do Z. Atenção! O conjunto dos números naturais é apenas constituído por números não negativos, mas o conjunto dos números inteiros, ele tem agora a parte positiva e tem a parte negativa, o que faz com que haja conjunto dos números inteiros positivos, inteiros negativos, inteiros positivos incluindo zero, assim como inteiros negativos incluindo aí o zero, tá bom? Agora, números inteiros positivos, negativos e tal, nós já sabemos isto aqui. Bom, agora falando do conjunto dos números racionais e conjunto dos números reais, a princípio nós definimos dízimas, né? Dissemos que as dízimas representavam toda a parte decimal de um número qualquer que tenha algarismos decimais. Portanto, estas dízimas são divididas em dois grandes grupos, que são as dízimas finitas, né? Finitas, e as dízimas infinitas, né? Infinitas. Tudo bem. As dízimas infinitas, temos o caso, por exemplo, do 3,75. Então, nós dissemos que as dízimas são finitas porque os algarismos decimais terminam. Você lembra desses conceitos das aulas teóricas lá. E agora, teríamos o caso, por exemplo, do... Vamos lá supor que temos aqui 1 sobre 4, que vai dar 0,25. Então, no caso, esse número, uma vez que as suas casas decimais terminam, então acaba nos dando aí dízimas finitas. As infinitas, elas ainda possuem algumas pequenas divisões. Por exemplo, nós podemos encontrar as infinitas que sejam periódicas, ok? E as infinitas não periódicas.
não periódicas, tá bom? Este é um pequeno resumo da aula teórica para conseguir arrebentar com tudo aqui. Nas periódicas, nós demos exemplos de casos do tipo 2.7777, então você entende que são dízimas infinitas, não termina, mas aí uma periodicidade, ou seja, algarismos que estão sendo repetidos nas casas decimais. Agora, as não periódicas, demos exemplos aí do π, dissemos que π seria 3.14, aí ponto, vários outros algarismos que aí seguem este valor quando é colocado na nossa calculadora. Atenção, esta é a nossa única aula em que usamos calculadora. Então, se eu colocar Shift e ESP, deixa-me ligar primeiro a calculadora, Shift e aqui ESP, temos o π que é 3.1415, por aí vai, tá bom? Agora, fora o π, falamos também das raízes imperfeitas, que nem o caso da raiz quadrada de 5, que vai dar aí 2 flanos. Então, aí nós percebemos que os algarismos decimais não terminam, mas também não repetem. Então, são dízimas infinitas não periódicas. Bom, entendendo este assunto, também evidenciamos o seguinte, que toda fração, não é? Toda fração vai ser um número com dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas, tá bom? Então, toda fração será um número de dízimas finitas ou infinitas mais periódicas, ok? Agora, o conjunto dos números racionais, quando formos definir, dissemos que seriam todos os números com dízimas finitas, números com dízimas infinitas desde o momento que sejam periódicas e também todos os números inteiros, tá bom? Muito bem, então este foi o conceito que nós atribuímos aos números racionais que são representados aí pela letra Q. Então podemos ter várias divisões também dos números racionais aí, tá bom? Agora, falamos também do conjunto dos números reais, que no caso seria definido como números irracionais, ok? Números irracionais, e aí o conjunto dos números racionais. Também teria várias divisões, lembrando-se que os números irracionais, eles são todos aqueles números, ok? Os números irracionais são todos os números com dízimas infinitas não periódicas, tá bom? Portanto, isso nos faz entender que entre um número racional e irracional não existe nenhuma interseção, pois estes são números com dízimas infinitas não periódicas, enquanto que estes são dízimas finitas ou infinitas periódicas ou ainda números inteiros, tá bom? Então, o conjunto dos números reais, ele é a fusão, a junção dos irracionais com os racionais. Agora que você sabe tudo isto, você pode arrebentar com sucesso todo o nosso exercício que estiver disponível aqui na ficha. Vamos lá para o primeiro exercício. Eu vou tentar aqui ser breve para não deixar o vídeo muito extensamente longo aí, tá bom? No número 1, nós temos do conjunto M, temos aqui menos 7.25, menos 20 sobre 3, menos raiz de 25, menos 4, raiz quadrada de 7 por 2, temos 0, temos 13 por 7, raiz quadrada de 3, 7.31, raiz de 81, raiz de 97, 3π Neper elevado ao quadrado aí. Então, queremos saber, indica os elementos que são naturais, inteiros, irracionais, racionais, reais negativos, reais não positivos, reais não negativos, inteiros não positivos, tá bom? Isto é o que está aí na nossa ficha. Querido, a primeira coisa que você deve saber ou deve fazer antes de começar aqui com o arrebentamento deste exercício é tentar interpretar cada uma dessas frações, dessas raízes que aí aparecem. Por exemplo, aqui eu tenho menos 20 sobre aí 3. Se eu pegasse o menos 20 por 3 e dividisse, que tipo de dízimas eu teria, né? Ao fazer esta divisão, nós temos 6,666666666, que a máquina acaba arredondando aí para 7. Então, vamos colocar menos 6,66666, por aí vai. Então, são dízimas infinitas, ok? Dízimas infinitas periódicas. Logo, este número será racional, tá bom? Agora, temos aqui menos raiz quadrada de 25, tentando fazer a continha, teremos menos 5. Então, já dá para entender do que se trata aí. A raiz quadrada de 7 sobre 2, ela é imperfeita, então já vamos compreender que é um número aí irracional, né? É um número irracional porque é uma raiz imperfeita. Todas as raízes imperfeitas definem dízimas infinitas não periódicas, então serão sempre números irracionais.
Muito bem. Agora, outro número que nós precisamos levar em consideração é o 13 sobre 7, tá bom? Por ser uma fração, geralmente eu nem preciso fazer aí a divisão. Eu já sei que isto vai ser um número racional, tá bom? Todas as frações estão dentro do conjunto dos números racionais. Agora, a raiz de 3, raiz quadrada de 3 é imperfeita, então será um número irracional. Temos aqui 7.31, não preciso analisar. A raiz de 81, raiz quadrada de 81, que no caso vai ser igual a 9, então é um número inteiro. Temos raiz de 97, é imperfeita, tá? Coloque na calculadora, verá que é imperfeita, então será um número irracional. Temos aí 3π. O π sozinho já é um número irracional. Agora, multiplicado por qualquer número, sempre vai ser um número irracional. Agora, Neper elevado a 2, atenção, o número de Neper, ele seria assim, seria alfa, e depois teríamos aqui que clicar exatamente aqui. Então, se eu colocasse aqui, tenho 2.7, veja que aqui aparece 18, 28. Aqui também aparece 18, 28. Depois, provavelmente, continuaria 18, 28, 18, 28, 18, 28. Então, haveria aí, no caso, uma situação de dízimas infinitas periódicas, tá? Então, sendo assim, é um número racional, ok? Então, se você vai me elevar a 2, não muda nada. Este número continua racional. Agora, vamos aqui para responder todas as nossas questões. Primeiro, pede-se aqui conjunto dos números naturais. O exercício deve ser feito da seguinte maneira. Primeiro, uma vez que trata de conjunto dos números naturais, então você vai usar a letra que nós devemos usar para aqueles números, para aquele conjunto numérico. N será igual, abre chavetas, números naturais são todos positivos, então temos aqui o 0, tá bom? Comecemos pelo 0, 13 sobre 7 dá alguma coisa com vírgula, então não entra. Esta raiz de 3 não entra, 7.31 não entra. A raiz de 81 dissemos que dava 9, então é um número natural, raiz de 81. E simplesmente esses números aí. Agora, respondendo o item B, onde pedem números inteiros, os números inteiros são representados pela letra Z. Então vamos lá, usando Z aí, baseando-se no conjunto M. Os inteiros quais são? Este valor aqui está com casas decimais, não é inteiro. Isto aqui vai dar casas decimais, não é inteiro. Temos raiz de 25, que não dá casas decimais, que dá aí 5, conforme nós vimos aqui. Raiz de 25 menos raiz de 25 é igual a menos 5. Portanto, vamos ter em primeiro lugar menos raiz de 25. Depois teríamos aqui menos 4, ok? Menos 4 seria o próximo número inteiro. E feito isto, o próximo número inteiro aqui o 0, porque isto aqui é uma raiz imperfeita, então ficávamos com 0. E aqui os números todos que dissemos que são naturais. Qual é? Aí a raiz quadrada de 81. Tá bom? Então, feito isso, rebentou com os números inteiros. Agora, passe para os números irracionais. Lembra-se que os números irracionais são aqueles que têm raízes imperfeitas e aqueles que são formados pelo π lá, né? Então, vamos lá. Os números irracionais, vamos lá colocar aqui I para dizer conjunto dos números irracionais. Abrimos chavetas e começamos aí a falar, né? Este número tem dízimas finitas, logo não é irracional. Temos aqui 20 sobre 3, não é irracional porque é uma fração, toda fração é racional. Temos esta aqui, é um número inteiro, então todo número inteiro é racional. Lembra-se desse conceito, né? Todo número inteiro é racional. Só será irracional quando tiver dízimas infinitas não periódicas. Então vamos lá aqui. Aqueles que tiverem dízimas infinitas não periódicas, temos aqui a raiz imperfeita, então será um número irracional, que no caso é 7 sobre 2, dentro da raiz. E depois outro com raiz imperfeita seria aqui a raiz quadrada de 3. Depois temos 7.31, não. Temos aqui 81, raiz quadrada imperfeita, então não. Temos raiz de 97. Então este número é irracional porque tem aí uma raiz imperfeita. Depois temos aqui 3π. Dissemos que π era um número irracional. Então isto aqui vai definir um número irracional também. Vamos colocar aí 3π. Fechamos as chavetas, tá bom? Então o conjunto dos números irracionais será formado por estes números que aqui escrevemos. Bom,
Eu vou ter que passar aqui a escrever, aqui para escrever com letra grande, né? Então vamos lá. Na linha D, aqui nos pedem para achar os números racionais. Vamos lá, linha D, números racionais, vou usar aqui que os números racionais são todos aqueles que nós não classificamos como irracionais, ok? Então, quais são? Este número com dízimas finitas, que é menos 7,25, tá bom? Depois temos esta fração, toda fração é um número racional. Temos raiz de 25, que nos dá número inteiro, então menos raiz de 25. Temos ainda menos 4, ok? Temos o menos 4. Esta raiz é imperfeita, logo não é racional. Temos aqui o zero. Temos esta fração que é 13 sobre 7. Temos ainda aqui, essa raiz não, tá bom? É imperfeita. E depois temos aí 7,31. 7,31. Depois disto temos a raiz de 81. É um número inteiro, né? Então é racional, porque todo número inteiro é racional. E depois, por fim, temos aí o Neper elevado a 2, tá bom? Então, basicamente, é isto aqui que nós teríamos que chamar de números racionais, ok, querido? Então, eu espero que você esteja compreendendo isto para arrebentar de verdade. E agora, veja o que acontece com a linha E, onde pedem o conjunto dos números reais, tá bom? Os números reais são a junção de todos os números irracionais e racionais, tá bom? Os números reais, eles correspondem à junção dos irracionais com os racionais. Se você for a prestar atenção, todos os números que estão aqui são reais. Por quê? Porque tudo isto aqui é uma composição dos racionais e irracionais. Portanto, os números reais são constituídos por todo o conjunto M, tá bom? Se quiser indicar, teria que aqui abrir parênteses e escrever tudo que está aqui no conjunto M como sendo o número real, tá bom? Agora vamos passar para a questão aqui da linha F. Vamos lá. F, reais negativos. Quando me é pedido o conjunto dos números reais negativos, então eu entendo, já sei, né? Que os números reais são todo o conjunto M. Agora, como só queremos a parte dos números reais negativos, é só passar todo o conjunto M na parte negativa, que no caso é aqui menos 7,25, aqui menos 20 sobre 3, aqui menos raiz de 25 e temos aí o menos 4, tá? Menos 4 e acabou, tá bom? Então, esses são os únicos números negativos. Uma vez que todos os números são reais, então todos aqueles números eu não preciso analisar se ele é racional ou irracional, todos os números são reais. Agora, até aqui, né? Agora, passando para a linha G, onde temos reais não positivos. Quando eu te peço números reais não positivos, o que é que você entende? Você deve entender, em princípio, que uma vez que não são positivos, quer dizer que eles são negativos ou são nulos, tá bom? Portanto, não positivo, ele é negativo ou é zero, porque lembre-se que zero não é positivo e nem é negativo. Portanto, vai ser todo este conjunto, porque a parte negativa incluindo o zero. Ok? Então, menos 7,25, aqui menos 20 sobre 3, temos menos raiz de 25, temos menos 4 e contamos ainda com o zero, porque o zero faz parte aqui no nosso conjunto, tá bom? Então, estes são os números reais não positivos, tá bom? Se não é positivo é porque é negativo ou aí é zero, tá bom? Agora, vamos passar aqui para os números reais aqui não negativos. Agora, nós estamos a negar que eles são negativos, tá bom? Então, ao negar que estes números sejam negativos, sendo que são reais, então é admitir que eles são positivos ou aí incluem o zero, tá bom? Então, vamos aqui escrever R mais incluindo zero. Esses serão os números reais não negativos. Vamos lá? Então, pegando no conjunto M, uma vez que todos os números que estão aqui são reais,
é só procurarmos aqueles que são positivos, incluindo aí o zero. Temos primeiro aqui a raiz quadrada do 17 sobre 2. Depois temos aqui o zero, tá bom? Embora este valor tivesse que estar do outro lado, mas ele é um número positivo, tá? Então temos aqui 13 sobre 7. E por fim temos, não por fim, né? Temos aqui raiz de 3, temos aqui 7,31. Temos aqui raiz quadrada de 81. Temos ainda raiz quadrada de 97, temos 3π e por fim temos NEPA elevado aqui a 2, ok? Então, NEPA vai ser o último número que nós temos aí, ok? Portanto, este será o conjunto dos números reais não negativos, tá bom? Agora, vamos passar para o item ou para a linha I. Esta aqui era H, vamos passar para I. Na linha I, pede-se aqui os números inteiros não positivos. O que é que você deve entender? Que são números inteiros, representam-se para a letra Z, não são positivos, quer dizer que são negativos e incluem aí o zero, tá bom? Agora, seria aqui Z menos sim, incluindo Z menos, incluindo aí o zero. Seriam números inteiros não positivos. Vamos lá. Nós já havíamos definido os números inteiros aqui como sendo este conjunto. É só pegar aqueles que são negativos e incluir aí o zero. Portanto, teríamos que ficar aqui com menos raiz de 25. Ficávamos com menos 4 e aí o zero, tá bom? Basicamente é isto aqui que nós teremos que fazer e rebentávamos com o número 1 com sucesso, tá bom? Então, se faz isto, você rebenta. E automaticamente, se você consegue fazer a questão número 1, você consegue fazer a questão número 3 com muita facilidade aqui. Vem complete com o símbolo pertence ou não pertence, de modo a obter afirmações verdadeiras. A verdade aqui é que faltou verdadeiras. Mas, querido, eu quero que você recorde-se disto aqui. Nós usamos pertence ou não pertence quando quisermos comparar um elemento, ok? Com um conjunto, tá bom? Agora, conjunto, você já sabe que é tudo que representa-se com uma letra maiúscula para designar um conjunto, ou por vezes estará aí dentro de chaveta, na maioria das vezes. Ou ainda poderá estar em intervalos. Se esse conjunto for representado por números, então teremos este conjunto dentro de intervalo. Pode ser fechado, fechado, aberto, fechado, aí como quiser, tá bom? Mas toda vez que for um elemento e um conjunto, nós usamos aí pertence ou não pertence. Mas quando estivermos comparando um conjunto com outro conjunto, nós usamos contido, não está contido, ou ainda aí o contém, tá bom? Então vem aqui para arrebentar comigo. Temos 7,5. 7,5 é um número com casas decimais que terminam, atenção, dízimas finitas. Então é sim um número racional. Quer dizer que este número pertence ao conjunto dos números racionais. 7 sobre 5 é um número racional, porque toda fração é um número racional, ok? Já dissemos que toda fração é racional. E você sabe que racional é real também, tá bom? Todo número racional é um número real. Mas atenção, isto não significa que o número real é racional, tá bom? O racional está dentro do real. Portanto, vamos dizer que sim, isto aqui pertence àquele conjunto. Agora, 0,76 pertence ao conjunto Z? Não, não pertence, porque o conjunto dos números inteiros é constituído apenas por números sem casas decimais, ok? Agora, aqui temos menos 8 sobre 2. 8 sobre 2 é igual a 4, né? Fazendo esta divisão vai dar 4. Mas por causa do menos aqui fica menos 4. Agora, menos 4 está dentro dos números inteiros negativos? Está assim, porque 4 é um número inteiro. Então, ele está dentro dos negativos. Isto sim pertence, ok? Agora, o zero, e temos aqui números racionais positivos, incluindo o zero. Bom, uma vez que nesses racionais positivos incluiu-se o zero, quer dizer que sim, é verdade. O zero pertence aos racionais. Agora, analisando aqui menos 3 e temos aqui números reais positivos, incluindo aqui o zero. Tá bom, todo número é real, certo? Mas aqui é um número negativo e aqui é apenas a parte dos números reais positiva. Então, este número não pertence a reais positivos, tá bom? Mas sim a reais negativos. Agora, tenho aqui 121 sobre 11. Faça esta divisão, querido, que você vai achar aí que isto aí é igual a
a 11. Então, é um número inteiro positivo. Quer dizer que é sim um número natural. Portanto, pertence ao conjunto dos números naturais. A raiz quadrada de 81, nós sabemos que é igual a 9, tá bom? Isto aí é igual a 9. E 9 é um número inteiro, então é sim um número natural. Porque para que seja natural, é só ser inteiro e não ser negativo, conforme o que aparece aí, tá bom? Então podemos contar para o infinito, tanto faz. Muito bem, aqui a raiz de 13 é imperfeita, né? As raízes imperfeitas, nós já dissemos que são números irracionais. Então, raiz quadrada de 13, uma vez que é imperfeita, não é racional. Vamos dizer que não pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, voltemos para aqui, na linha J. Temos π. Nós já dissemos aqui que este número π define número de dízimas infinitas não periódicas e que esses números de dízimas infinitas não periódicas são números irracionais. Portanto, π é um número irracional. Logo, não pertence ao conjunto dos números racionais. Portanto, temos π. Temos aqui conjunto dos números irracionais. Ah, sim, π é um número irracional. Tudo bem. Agora temos π sobre 2. Vamos lá, queridos. π é um número irracional. Por mais que você divida, multiplica, sempre vai dar irracional, porque π é irracional. Um número irracional está dentro do conjunto dos números fracionários. Aqui, queridos, nós vamos ter que pensar de um jeito meio que controverso, né? Então, π sobre 2 pode até parecer um número fracionário, mas não é. Sabe por quê? Porque nós dissemos que todas as frações vão definir números com dízimas finitas e dízimas infinitas aqui periódicas. Agora, o π, ele já é um número, não é? Já é um número aqui com dízimas infinitas não periódicas, ou seja, não está dentro das finitas e nem está nas periódicas. Portanto, o π sobre 2, embora esteja escrito na forma fracionária, não vamos considerar isto aqui um número fracionário. Então, isto não. Está fora, tá bom? Está fora. Porque os números fracionários, eles são números racionais. E isto aqui é um número irracional por causa do π. Portanto, temos π sobre 4. Isso aí é um número sim real, porque todo número é real. Embora isso aqui seja irracional, né? Mas, como você sabe que irracional está dentro de real, é por isso que diz que é real. Portanto, venha para cá. Aqui tem 1 menos raiz de 5. Primeiro, a raiz de 5 é imperfeita, né? Então, se fizer raiz quadrada de 5, vai vir aí raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 vai dar 2,23, 60 e aí por aí vai. Então, não temos nada de aí algarismos decimais sendo repetidos. Se eu pegasse uma calculadora que pudesse ter um tamanho maior que esta aqui, provavelmente continuaria, né, com dízimas não repetidas. Então, seria um número irracional. Tá bom. Um número qualquer menos um número irracional sempre vai dar um número irracional. Portanto, e também sabemos que todo número aí que existe é um número real. Mas atenção, aqui estamos a comparar com números reais negativos. Vamos lá. Se eu fizesse na minha calculadora 1 menos a raiz quadrada aqui do 5, isto aqui dá um número negativo. Então, é verdade que este número está dentro desses aqui. Bom, no caso, eu não me importa classificar o número, porque todos os números são reais, ok? Até aqui. Agora, temos aqui uma fração, não é? Que é negativa, porque é menos 16 sobre 3. E aqui estamos a comparar com racionais positivos. Claramente que isto não estará aqui pertencendo a este conjunto. Temos aqui o zero e temos aqui o conjunto dos números reais positivos. Atenção, zero não é positivo e nem é negativo. Portanto, não pertence a reais positivos que não incluam aí o zero, tá bom? Se viesse incluindo o zero, pertenceria, mas caso contrário, não pertence. Temos aqui a raiz quadrada de 0,36. Vamos lá fazer aqui. Raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Então, é uma raiz perfeita, tá? Quer dizer que é sim um número racional, tá bom? Pertence. A raiz quadrada de 82, vamos lá. Raiz quadrada de 82. Raiz quadrada de 82 vai dar aí um número
com dízimas infinitas não periódicas é sim um número irracional, tá bom? Então pertence aos irracionais. Portanto, vamos aqui passar rapidamente para a questão número 4, porque não temos aí tempo a perder, ok? Caso esteja a ficar atrás, pausa o vídeo e tenta aí refazer novamente. Então vamos lá aqui, temos número 4, completa usando os símbolos pertence, não pertence, contido, não está contido ou aqui igual, de modo a obter afirmações verdadeiras. Lembra quando é que usamos pertence e não pertence? E lembra-se primeiro também de quando é que usamos contido e não está contido, tá bom? Pertence é para comparar elemento e conjunto. Contido é para comparar conjunto e conjunto. Agora vamos. Temos aqui 4.58. Bom, todo número é real. Então, este número pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? É um elemento que está sendo comparado com um conjunto. Então, o símbolo é pertence. Temos aqui o π. Π já dissemos que é um número irracional, então não pertence ao conjunto dos números racionais. Temos aqui π. Π é um número irracional. Nós sabemos que todo número irracional é um número real aí, tá bom? Então vamos dizer que π pertence ao conjunto dos números reais. Temos aqui 6 sobre 5, é uma fração. Toda fração é sim um número racional, então vamos dizer que pertence. Temos aqui 10.8, ok? 10.8, depois temos 3 entre parênteses, quer dizer que é 3, 3, 3, 3, 3, por aí vai, não é? Então, esta seria uma maneira simplificada de escrever, tá bom? Então, é um número com dízimas infinitas periódicas, tá bom? Toda vez que as dízimas são infinitas periódicas, é sim um número racional. Portanto, pertence ao conjunto dos números racionais porque é um elemento e um conjunto, tá bom? Agora temos aqui menos 1, 0 e 1. Bom, se formos olhar aqui temos conjunto dos números inteiros. Se for observar aqui, menos 1, 0, 1 são números inteiros. Mas atenção, está dentro de chavetas, é um conjunto. E aqui Z é um conjunto. Então estamos a comparar conjunto com conjunto. O símbolo é está contido, tá bom? Está contido aí. Agora temos menos 1, 0 e 1. Bom, já dissemos que este aqui é um conjunto de números inteiros, tá bom? Esses números são inteiros. Bom, sabemos que inteiros são todos racionais, porque o Z está dentro do quê, tá bom? Então vamos dizer que também está contido, porque todos os números inteiros estão contidos no quê? Agora, temos isto aqui. Sabemos que isto aqui está dentro do quê e também, por sua vez, o que está dentro do Z. Portanto, quer dizer que sim, é um número, são números aí reais, tá bom? Está contido nos números reais. Agora, menos 1, 0 e 1, temos um problema. Os números naturais não têm parte negativa, portanto, isto não está contido no conjunto dos números naturais. Por que é que eu estou a usar contido? Porque é um conjunto, do outro lado também é um conjunto. Agora, voltamos aqui, menos raiz de 44, é um número... No caso é um elemento, tá bom? É um elemento porque não está dentro de chavetas, então é um elemento. Agora, este número, sabemos que todo número é real, então eu nem preciso saber se é racional ou irracional, só sei que é real, tá bom? É negativo, aqui estamos a comparar com negativos, isto está onde? Está aqui pertencendo, tá bom? Não pode usar contido, porque contido é para comparar dois conjuntos, então para comparar um elemento e aqui um conjunto sempre é pertence. Se fizer o oposto, estará errado. Muito bem. Agora temos aqui o seguinte. Temos o conjunto dos números reais negativos, união com aqui o zero, tá bom? Se eu juntar reais negativos com zero, o que é que vai acontecer? Na reunião aqui dos reais negativos com o zero. Portanto, o que vai acontecer é que nós teremos os reais negativos incluindo o zero. Por quê? Nos reais negativos simplesmente teremos que acrescentar o zero, tá bom? Então quer dizer que vai ser reais negativos incluindo o zero. Comparando isto, o resultado disto com isto aqui, percebemos que são conjuntos iguais, tá bom? Então este vai ser igual àquele ali, que é este símbolo que estamos a usar aí, tá bom? Agora, se eu juntasse aqui a reunião dos positivos com aqui os reais no geral, eu sei que vai dar os reais no geral, tá bom? Se eu juntar aqui real positivo com real no geral, o que vai acontecer é que terei todo o conjunto dos números
reais aí, tá bom? Agora, todo o conjunto dos números reais está dentro dos reais negativos? Não, 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 não. Então, vamos dizer que não está contido, tá bom? O conjunto dos números naturais, não é? E aqui o conjunto dos números inteiros positivos, incluindo zero. Venha para cá. O conjunto dos números naturais, segundo o nosso autor, conta aí com zero, tá bom? Agora, o conjunto dos números inteiros positivos também vai começar daqui do zero, tá bom? Vai começar também daqui do zero para a direita. Portanto, aqui seria o nosso z mais, incluindo o zero. Sendo assim, dá para perceber que isto coincide com o conjunto dos números naturais. Portanto, aqui teríamos que dizer que esses dois conjuntos são iguais, tá bom? Agora, comparando estes naturais com estes inteiros, tendo em consideração que naturais têm zero, inteiros positivos só não tem zero. Portanto, diríamos que este z mais é que está dentro do n, quando ele não tem zero, tá bom? Mas quando tiver zero, eles são iguais. Agora, o que é que nós vamos dizer aqui? Que o n não está contido em z mais, tá bom? Agora, vindo para cá, os números racionais já sabemos que estão dentro dos reais. Agora, se são racionais positivos, incluindo zero, também estarão dentro dos números reais aí. Agora, por que eu não usei pertence aqui? Porque é um conjunto, do outro lado também é um conjunto. Aqui também é um conjunto, do outro lado também é um conjunto. É por isso que estamos a usar não está contido e aqui usamos contido. Também aqui temos um conjunto, do outro lado também temos conjunto. Veja aqui, 27 sobre 9 é igual a 3. Com esse sinal negativo fica menos 3. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Portanto, está dentro de chavetas, é um conjunto. E aqui são números inteiros. Esses resultados nos deram números inteiros, né? Então, quer dizer que trata-se de um conjunto de números inteiros, sim. Então, estes valores, menos 3 e 3, estando dentro de chaveta, representam um conjunto, estão contidos no conjunto dos números inteiros. Certo? Então, se fez isto na ficha da resolução prática, arrebentou mesmo e eu gostei, tá bom? Agora, venha para preencher aqui com verdade ou falso. Vamos lá. Menos 4 sobre 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Primeiro, 4 sobre 2 é igual a 2. Com sinal negativo, deu um número com vírgulas? Não. Então, é verdade sim que pertence ao conjunto dos números inteiros. Coloque verdade. Agora, z união com z mais, incluindo o zero, é igual a z. Vamos lá ver, ok? Então, estão a perguntar se z união com z mais, incluindo zero, é igual a z. Vamos lá. Se eu juntasse z com z mais, provavelmente daria z, porque z é o maior conjunto, né? Comparando z com z mais, eu sei que z mais está dentro do z, né? Faz parte de z. Portanto, é verdade sim que isto é igual a z. Ok? É verdade que é igual a z. Então, vamos colocar aqui que isto é verdade. Agora, veja o seguinte. 18 sobre 3 é igual a 6. Com sinal negativo seria menos 6. Menos 6 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Isto é falso, porque nós sabemos que menos 6 é um número inteiro por não apresentar aqui casas decimais. Portanto, isto é falso porque eles estão a dizer que não pertence, enquanto que ele pertence, tá bom? Agora, dizem que 0 não pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos lá racionalizar comigo. É verdade isto? Claramente que não, né? Porque os números racionais contam todos esses números e contam todos inteiros. E se for já ver, nos números inteiros temos aí o zero. Então, 0 é um número racional porque 0 é um número inteiro, tá bom? Então, aqui é falso. 0 pertence sim ao conjunto dos números racionais. Agora, aqui dizem que z está contido no n. Não. O conjunto z não está dentro do n, mas o n, todo ele é que está dentro do z. Então, z não está contido no n. Isto é falso. Venha para aqui. A interseção entre Q e Z é o próprio Q. Vamos para aqui. Venha aqui comigo, querido. Isso é muito fácil. Veja que o Z está dentro do Q, né? O Z está aqui, dentro do Q. Portanto, na interseção entre Q e Z, o que vai sair é o próprio Z. Por quê? Porque o Z, todo ele está dentro do Q. Então, todo Z, se todo Z está dentro do Q, então a interseção é o próprio Z
ok? Porque dentro do Q vou encontrar o Z, tá bom? Então não vai dar Q, vai dar Z. Logo, isto é falso. Agora, a interseção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros é vazio. Isto é falso, não é vazio, né? Então, existem vários e vários elementos aqui da interseção de Z com N, tá bom? Então, isto é falso, não é vazio. Tem vários elementos que estão aqui e estão lá, tá bom? Então, rebentamos deste modo com a questão número 5. Vamos passar para a questão número 6. Vamos lá arrebentar com este negócio em matemática básica. Agora, eu vou pedir um pouco da sua atenção, porque aqui muita gente fala línguas estranhas. Vamos lá. Não seja o teu caso. Q interseção com R. Vamos lá. Eu quero Q interseção com R. Vamos lá. Consegue ver, meu amigo, que o Q está dentro do R, né? Então, significa que na interseção do Q e do R, o que eu encontro é o próprio Q, porque todo este Q está dentro do R, tá? Então, se ele está dentro do R, a interseção entre ele e R vai ser ele mesmo. Portanto, isto daqui, a interseção Q-R vai ser igual a Q. Tudo bem. Agora vamos deixar um pouco aqui. Podemos sim fazer B. Em B nós temos R menos interseção com Z menos. Atenção. Lembra-se que nós dissemos que R, não é? É igual a irracionais. Vamos lá. R é igual a irracionais. E aqui o Q, não é? Portanto, Q, lembra-se que dissemos que Q eram dízimas finitas, dízimas infinitas periódicas e aqui o Z, não é? Então, significa que Z está dentro do quê? Está dentro do R. Então, a interseção entre R e Z vai ser o próprio Z, porque o Z está dentro do R. Mas uma vez que a interseção do lado negativo vai ser o Z negativo, tá bom? Agora, vamos responder a linha C. Qual é a interseção, ou seja, o que está em comum entre R, entre Q positivo, incluindo o zero, e aqui o R? Vamos lá. O que está dentro do R? O que está dentro do R? Então, a interseção entre esses dois vai ser o próprio Q, tá bom? Vai ser o próprio Q. Só que no caso aqui é Q positivo, então só será o Q positivo. Atenção, o R tem zero. O Q positivo aqui inclui o zero, porque vem aí o zero. Então, significa que vai ser igual aí a zero, tá bom? Será Q positivo incluindo o zero. Mas, atenção na linha D. Nós queremos a interseção, ou seja, o que está em comum entre o Q e os números irracionais. Lembras disto aqui, né? Os números racionais são dízimas finitas, dízimas infinitas periódicas e inteiros. Os números irracionais são dízimas infinitas não periódicas, ou seja, não existe nada de semelhante entre números racionais e números irracionais. Eles são opostos. Então, a interseção é vazio, tá? Então, a interseção é vazio. Por favor, você vai escrever vazio deste jeito ou simplesmente vai escrever vazio deste jeito, tá bom? Então, ou escreve abre chaveta, não escreve nada dentro e fecha chavetas. Mas, por favor, não vai escrever aí vazio deste jeito. Não. Isto aqui, não. Isto, não. Isto aqui, não. Tá bom? Não escreva desse jeito aí. Ou escreva vazio deste jeito ou deste jeito. Já é suficiente. Na linha E, nós temos a união entre inteiros negativos de zero com inteiros positivos de zero. Atenção, só de unir a parte negativa com a parte positiva já me dá todo o Z. Só que ainda não temos o zero. Só que uma vez que este tem zero, este também tem zero, vai me dar todo o Z completo. Porque o que nós estamos a fazer é pegar a parte positiva, juntar com a parte negativa, juntar também com zero. Então dá para perceber que é todo o Z. Então isto vai me dar todo o Z. Certo? Agora, querido, por favor, veja o seguinte. Aqui temos números reais positivos. Aqui temos números reais negativos. Aqui tem zero. Aqui também tem zero. Agora, vamos ser sinceros. Existe alguma interseção entre positivos e negativos?
Claramente que não. Então, não existe nada em comum entre números negativos e positivos. Logo, a interseção entre reais positivos e reais negativos seria vazio. Mas atenção, estes reais têm zero. Estes reais também têm zero. Então, a interseção ocorrerá apenas no zero. Tá bom? Então, basicamente, teria que ser isto aqui. Agora, venha na linha G. Vamos lá na linha G. O que acontece quando eu reúno os positivos, os reais positivos com zero, com os reais negativos? Só de reunir aqui reais positivos com reais negativos já me dá R, né? Só que este R ainda não conta zero. Mas aqui, como dizem, reunir também com zero. Então acaba sendo todo R, contando com a parte positiva, negativa e o zero, tá bom? Se eu juntar tudo isto, vai me dar R. Agora, se eu juntar racionais com irracionais, isto é brincadeira das crianças, é o que está aqui, né? Se eu juntar irracionais com racionais, o que acontece? Eu tenho o R, tá bom? Então, esta reunião vai me dar aí o conjunto dos números reais. Rebentou com a questão número 8. Vamos rapidamente passar a questão número 7, porque não vamos fazer por ser banana. Vamos para a questão número 8. Atenção, aqui é só para preencher com pertence e não pertence, tá bom? Recordando-se que quando o intervalo é fechado, quer dizer que aquele elemento, que no caso aqui o 2, faz parte daquele intervalo, tá bom? Mas quando o intervalo é aberto, quer dizer que aquele elemento não faz parte o 2, não é? Vamos supor que aqui tenha intervalo, por exemplo, fechado de 4 até aqui o 10, intervalo aberto. Então, o que eu devo interpretar aqui? Que este 4 faz parte, tá bom? Porque o intervalo é fechado. Mas aqui o 10 não faz parte porque o intervalo é aberto no 10, tá bom? Então, é isto aqui que você precisa entender. Agora, tenho aqui um intervalo de 2 a 5. O 4 faz parte do intervalo de 2 a 5? Claramente que sim. Então, pertence. Porque nós entendemos que o 4 está entre 2 e 5. Agora, vindo para cá, temos 3 aqui. Temos aqui o intervalo de menos infinito até 3. Atenção, aqui no 3 o intervalo é fechado. Então, se o intervalo é fechado, quer dizer que 3 faz parte. Então, 3 aqui pertence àquele intervalo, porque o intervalo aqui é fechado. Agora, o zero, querido, o zero, por favor. Se trouxéssemos a reta graduada, nós teríamos algo do gênero 0, à direita teríamos 1, fulano, por aí vai. À esquerda teríamos menos 1 e por aí vai, né? Teríamos vários algarismos até chegarmos aí no menos 7. O menos 1 sobre 2 está para aqui, ok? Menos 1 sobre 2. Portanto, quando eu digo que este intervalo é de menos 7 a menos 1 sobre 2, quer dizer que ele parte daqui e vem para aqui, não é? Temos 0 neste intervalo? Não, o 0 está mais para lá fora deste intervalo daqui para aqui. Portanto, o 0 aqui não pertence àquele intervalo. Agora, temos aqui menos 2, temos um intervalo fechado de menos 2 ao mais infinito. Atenção, o intervalo é fechado, então menos 2 faz o quê? Faz parte, pertence. 1 sobre 5. Então, o que você vai fazer é pegar o 1, dividir pelo 5, que vai dar 0,2. Tá bom, agora deu 0,2. Presta atenção. Quando eu digo que o intervalo é de menos 1 até 1, eu entendo que é daqui do menos 1 até 1. 1 sobre 5, que dá 0,2, estaria mais ou menos aqui, tá bom? Uma vez que daqui tem 0, aqui tem 1, então aqui seria 0,2. Então, 1 sobre 5, 0,2, pertence ou não pertence? Pertence, porque o intervalo sai daqui até aqui. Então, aquele valor está no meio do intervalo. Logo, ele pertence. Agora, 10 sobre 5. Quanto é que dá 10 sobre 5? Igual a 2. 2 está no intervalo de menos 5 a 5. Isto é verdade. Então, ele pertence. Tá bom? Então, basicamente, seria isto aqui que teremos que fazer no exercício número 8. Agora, rebentamos com 8. Vamos passar para a questão número 9. Muito bem, passando agora rapidamente para a questão 9. Em 9 nós temos determine o conjunto, reunião e interseção dos conjuntos abaixo. Então tudo que a gente quer é determinar a reunião e a interseção dos conjuntos
indicados aí, ou seja, dos intervalos indicados aí abaixo. Por exemplo, no item A ou na linha A, nós temos aí o intervalo do conjunto A, que é dado de menos 20 até aqui 0, intervalo fechado, e aqui o B, que é igual a intervalo aberto de menos 10 até aqui 5, tá bom? 5 fechado. Agora, representando isto no mesmo eixo real, teríamos aqui valores de x, não é? Que indicar aqui os valores. No caso, temos aqui de menos 20 até 0. Vou colocar aqui menos 20, tá? Menos 20 até aproximadamente aqui, vamos colocar 0. Portanto, no menos 20 o intervalo é aberto, então coloque uma bola aberta, depois venha até 0. Olha só que no 0 o intervalo é fechado, então coloque uma bola pintada e faça isto aqui. Este é o conjunto A. Agora escreva o conjunto B. O conjunto B é constituído aqui de menos 10 a 5. É preciso saber colocar os valores, tá? Menos 10 está aqui, mais ou menos. Porque é menos 1, menos 2, menos 3 e tal, até menos 10. E vamos crescendo lá, no caso é de crescer até menos 20. Aqui no menos 10, nós temos um intervalo aberto, então vou colocar uma bola aberta. Viemos até 5. 5 está depois do 0, então viemos até aqui no 5. E temos aqui um intervalo fechado, então colocamos aí a bola pintada. Este, a castanho, seria o conjunto B. Eles nos pedem para determinar a reunião e a interseção, tá bom? Então, A reunião com B vai ser igual à junção de A e B. É só sair do extremo mínimo para o extremo máximo. Então, será de menos 20, juntando tudo isto aqui, será de menos 20 até 5. Intervalo aberto, porque no menos 20 é aberto, de menos 20 até aqui no 5, não é? Onde temos o intervalo fechado. Então, junta o menor de todos com o maior aí. Então, foi moleza. Vamos passar para a linha B. No caso, na linha B, nós temos o conjunto aqui A, que é dado de menos infinito até aqui 5, intervalo fechado, e temos aí o conjunto B, que no caso é de 3, aberto, até o mais infinito. Vamos lá. Perdão, aqui faltou a interseção, porque o exercício pede a reunião e a interseção. Vamos dar interseção? A interseção com B. A interseção com B seria a zona de cruzamento entre A e B. Veja só, castanho e esta cor esquisita. Cruza onde? Exatamente aqui, não é? Então, que é de menos 10 até 0. Atenção, no menos 10 o intervalo é aberto. Então, o cruzamento acontece em menos 10 até 0. Só que no 0 o intervalo é pintado. Então, coloque aí intervalo fechado. Agora, nós temos estes dois conjuntos A e B, vamos colocá-los no eixo real, teríamos algo próximo disto, que no caso seria 5, vamos colocar aqui 5, tá? 5, pintado, porque aqui o intervalo é fechado, vai para menos infinito, ou seja, seria de lá do menos infinito até aqui o 5. Este é o conjunto A, o intervalo A. Então, aqui é o nosso eixo real X. E depois aqui temos de 3 para o mais infinito. Vamos lá, 3 está antes do 5, estaria aproximadamente aqui. Vamos colocar 3 e teríamos aqui o intervalo aberto em 3. Vamos para o mais infinito, então vamos para a direita. Este é aqui o intervalo, ou seja, a representação geométrica do conjunto B. Portanto, agora nós queremos a reunião. A reunião com B. O que é que nos vai dar agora? Será reunir os extremos, veja só, juntando A e B, nós saímos de lá do menos infinito, vamos para onde? Para o mais infinito. Então será o intervalo aberto de menos infinito até o mais infinito, certo? Agora, se pedirmos a interseção com B, que é a parte da interseção é a zona de cruzamento, onde A cruzou com B. E isto acontece exatamente aqui. Então vai ser... aqui temos aberto em 3, intervalo aberto em 3, vem até aqui no 5, intervalo fechado, certo? Então, vamos passar para a linha C. Passando para C, nós temos o conjunto de A, ou intervalo A,
que é de menos 10 a 1. Então vamos colocar aí A que é igual ao intervalo aberto de menos 10, vem até 1, intervalo fechado, e temos B que é igual aí a, vamos lá, a 1 fechado até aqui 3. Certo? Então vamos lá representar isto aqui no mesmo eixo real. Vamos ter aqui o eixo real X e teríamos que representar A e B. Vamos lá. Eu vou mudar aqui a cor. Vamos lá para representar o A de menos 10, não é? Aqui intervalo aberto no menos 10. Então vamos abrir aqui a bola e viemos até aqui no 1. Vamos colocar exatamente aqui o 1. Intervalo fechado, então vamos pintar aqui a bola, ok? Este é o intervalo do conjunto A. Portanto, agora transcrevendo o B aqui, escrevendo B, teríamos de 1 até 3. Então vamos aqui 1 fechado até aqui no 3 também fechado. Então seria próximo disto aqui. Então este aqui seria o B, tá? Agora se tirássemos a solução de A reunião com B, nós teríamos o seguinte, que juntar A e B. Vamos lá juntar tudo isto aqui, seria este todo negócio, juntando com isto aqui, né? Seria tudo isto aqui junto. Agora, vamos lá, seria um intervalo aqui no menos 10, aberto, vem até exatamente aqui no 3, tá? Aqui no 3, fechado. Agora, se fosse A interseção com B, na verdade, nós temos que determinar o cruzamento de A e B. A e B, eles cruzam. Olha só para os gráficos. O gráfico de A não cruza com o gráfico de B. Mas atenção, eles partilham o ponto 1 em comum. Só que para A aqui é pintado. Para B também é pintado. E nós sabemos que se é pintado, o intervalo é fechado. E se é fechado, aquele elemento faz parte. Portanto, nós vamos perceber aqui que o 1 faz parte tanto para A e faz tanto faz parte aí do intervalo de B. Então, a interseção desses dois acontece apenas no 1. Atenção, como é só 1, vamos abrir chavetas, não intervalos. Porque quando vais escrever intervalos, precisa representar dois valores, que é de tanto até tanto. Agora, quando é só um elemento, é só colocar isto dentro de chavetas. Agora, vamos rebentar aí a linha D. Vamos lá, a linha D, o que é que ela nos pede? Na linha D temos A igual, aqui é o intervalo de menos 20 até 0, intervalo aberto, e aqui B, que é igual ao intervalo fechado de 0 até 5, tá? Então, intervalo fechado, representando isto no mesmo eixo real, temos aqui menos 20 até 0, aproximadamente isto, né? Intervalo aqui aberto, vamos colocar uma bola aberta, viemos até 0, colocamos também uma bola aberta. Este é o intervalo, o conjunto A. E depois disto, se representarmos o B, teríamos de 0 fechado. Então vamos lá subir aqui no 0. Vamos subir uma bola pintada e depois viemos até aqui no 5, tá? Vem até 5. Pintado porque o intervalo aí é fechado. Este é o conjunto B. Agora, nós vamos dar resposta a A união com B. E vamos dar resposta a A interseção com B. Vamos lá. Unindo A e B é juntar todo este negócio aqui, que será de menos 20, juntando tudo até aqui. Portanto, será intervalo aberto de menos 20, que vem até aqui no 5, intervalo fechado, porque a bola é pintada aqui. Mas agora, na interseção entre A e B, temos um dilema aqui. Veja só. A e B não cruzam, né? A e B não cruzam. E quando nós viemos, percebemos que eles partilham este ponto em comum. Só que para A, o intervalo aqui é aberto. Para B, o intervalo aqui é pintado. Então, eles não vão cruzar, porque o 0 não faz parte do A, embora faça parte do B. Então, não cruzam porque ele não é elemento do A, porque o A aqui é aberto, tá? Então, não se cruzam em nenhum ponto. Logo, solução é que o conjunto seja vazio, tá? Vazio assim. E você pode escrever desse jeito ou simplesmente desse jeito. Mas já sabe que nunca faça isto, tá bom? Isto aqui, não. Muito bem. Já arrebentamos a questão 9. Vamos passar para a questão número 10.
Na questão número 10, nós temos o seguinte: represente geometricamente na forma de intervalos. Então, a questão 10 parece-me banana mesmo e provavelmente foi banana para muitos aí durante a resolução da ficha. Mas, infelizmente, né, como por vezes habituamos a errar, ou seja, erramos por costume, há quem talvez tenha cometido alguns lapsos. Vamos lá. Representar na forma geométrica e na forma de intervalos. Atenção que isto está na forma analítica, tá bom? Esta parte aqui está na forma analítica. Portanto, nós temos na linha A aí o intervalo, o conjunto formado por x pertencente ao conjunto dos números reais negativos, tal que x é maior que menos 2, tá bom? Portanto, no eixo real, isto seria aproximadamente aqui menos 2, tá bom? X é maior que menos 2. Atenção, se x é maior que menos 2, aqui com bola aberta, porque não tem um igual, maior é para a direita, só que nós estamos a falar de números reais negativos. Os números reais negativos, eles começam daqui do zero, tá bom? Do zero com uma bola aberta, tá bom? Com uma bola aberta e vão para a esquerda, porque são reais negativos. Portanto, nós só vamos considerar a parte do nosso intervalo, a zona do cruzamento, tá bom? Esta zona daqui do cruzamento, porque que cruza com R- e esta solução analítica aí. Portanto, geometricamente seria esta zona pintada que teríamos que considerar, ou seja, teríamos que simplesmente considerar de menos 2 até aqui o 0, aberto aqui e aberto ali, tá bom? Então, seria mais ou menos isto aqui por considerar. Portanto, em forma de intervalos, este conjunto seria igual ou seja, vamos lá, até não escrever desta maneira, né? Em forma de intervalos, vamos colocar x pertence, não é, ao intervalo aberto de menos 2, que vem até aqui no zero, intervalo aberto também no zero, certo? Então, passemos para B. X pertencente ao conjunto dos números reais positivos, tal que x é menor ou igual a 6. Intervalo, fechamos aqui chavetas, tá bom? Então, geometricamente, teríamos algo próximo disto, que no caso seria 6, ok? 6 aqui para a esquerda, porque é menor ou igual a 6. Então, pintamos a bola por causa do igual, menor vai para a esquerda. Portanto, seria isto daqui. Mas você deve considerar aqui esta condição aqui, que seja um x, que seja um número real positivo. Então, os números reais positivos começam do zero, tá bom? Bola aberta, porque aqui os números reais não incluem o zero. Portanto, vai para o mais infinito. Agora, diga-me onde é que estes cruzaram. Cruzaram exatamente aqui, somente aqui, tá bom? Então, a representação simplificada disto aqui, uma vez que esse é o nosso eixo real, a representação simplificada seria simplesmente dizer de zero aberto para aqui o 6 pintado, tá bom? 6 pintado. Então, seria esta aqui. E em forma de intervalo, x pertenceria aqui ao intervalo aberto do zero, tá bom? Até aqui o 6. Intervalo pintado, bola pintada ali, então o intervalo será fechado aqui. Deu para perceber? Então, vamos passar para fazer aqui a questão, a linha C. Vamos lá. Na linha C temos o seguinte. Na linha C temos x pertence, ok? X pertencente ao conjunto dos números reais positivos, incluindo zero, tal que x seja menor ou igual aqui a 1 sobre 2. Tudo bem. Em forma de representação geométrica, nós teríamos algo próximo disto, não é? Temos aqui 1 sobre 2. Menor ou igual, pintamos a bola por causa do ou igual. Menor, vamos para a esquerda. Menor é para a esquerda, tá bom? Agora, os números reais positivos, nós já sabemos que eles partem do zero para a direita, porque deve ser a parte positiva, tá bom? Então, seria isto aqui. Mas aqui, como dizem que são reais positivos, incluindo zero, é por isso que eu pinto essa bola aqui, tá bom? Então, depois tem aquela maneira de representar isso aqui na forma simplificada, mas é só sempre olhar para a zona de cruzamento entre os reais positivos, não é? E aqui esta condição aqui, tá bom?
Então, x pertencerá ao intervalo fechado de 0 até 1 sobre 2, pintado, então o intervalo será fechado aí também. Então, conforme pode ver, não existe muita ciência aqui por considerar, é só mesmo fazer este negócio. Vamos lá para a linha D. Na linha D, nós temos o seguinte, existe uma diferença da linha D com as outras alíneas, tá bom? Então, na linha D, nós temos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x seja maior que menos 1. Atenção! A única diferença de D com as outras alíneas é que D não tem restrição. D conta todos os números reais, enquanto as outras simplesmente contavam a parte positiva ou a parte negativa. Portanto, agora eu não preciso representar este R aqui. Só representar esta parte é suficiente. Temos aqui o eixo real, temos aqui menos 1. Uma vez que é todo o R, é só dizer do menos 1, não tem um igual, bola é aberta, maior é para a direita. Então seria toda esta zona aqui, porque é todo o R. Então não preciso representar todo o R aqui. Portanto, em forma de intervalo, x vai pertencer ao intervalo aberto, porque aqui é aberto do menos 1. Isto vai para o mais infinito. Se for a verificar, isto vai para o mais infinito. Basicamente seria isto aqui. Agora, se eu passar para a linha E, na linha E nós temos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x, não é? Tal que menos 5, né, é menor que x e x é menor ou igual aqui a 15. Portanto, este conjunto, representação geométrica, por favor, isto aqui você tem várias maneiras de ler. Pode ler da seguinte maneira, menos 5 menor que x, x menor ou igual que 15. Ou pare aqui no meio e diga que x é maior que menos 5, x é menor ou igual que menos 15 aí. Portanto, significa que o nosso x está entre menos 5, ok? Só que no menos 5 é aberto e aqui está entre 15 também. Então, só que no 15 aqui é pintado porque vem o igual. Portanto, o x está entre menos 5 e 15. Basicamente isto aqui. Esse é o nosso eixo real x. Portanto, representado geometricamente, na forma analítica, na forma de intervalos, teríamos x pertencendo ao intervalo aberto aqui de menos 5, que vem até aqui 15, intervalo fechado. Chape? Então, vamos passar para a linha F. Na linha F, nós temos o seguinte. Vamos lá, a linha F. Conjunto dos números reais superiores a menos 3. Portanto, primeiro, nós não temos estes números, né? Mas entendemos que x pertence a números reais e esse x é um valor maior que menos 3, tá bom? Então, do mesmo jeito, você analisa como nós fizemos a análise aqui da linha, aqui na linha D, tá bom? Então, faça a análise deste aqui, faça a representação geométrica e faça a representação em intervalos. Tudo que nós fizemos aqui foi trazer essa compreensão, né? Essa escrita por compreensão, para a compreensão usando simbologia matemática aqui escrevendo na forma analítica, tá? Então, número real maior ou superior que aqui o menos 3. Agora, se passarmos para a questão G, conjunto de todos os números reais superiores a 1 e inferiores a 10, tá bom? Então, estamos a dizer que esse número real é superior, é um x, não é? Que é superior que 1 e que é inferior a 10, tá bom? Como o x pertence ao conjunto dos números reais, teríamos x pertencente a R, tá bom? Então, basicamente, seria isto aqui, na linha G. Agora, você vai representar isto aqui geometricamente e aí depois vai representar em forma de intervalos, que será quase do mesmo jeito conforme nós fizemos aqui na linha E, tá bom? A representação geométrica e depois aqui a representação em intervalos. Bom, isto nos leva para a fase final, que é arrebentar com a questão número 11 e finalmente com a questão número 12. Então vamos passar para responder aqui a questão número 11, onde já vai começar dizendo resolva. Na linha A temos este intervalo, interseção com este intervalo. Portanto, nós temos que dizer quanto é que dá a interseção deste com este intervalo aí. Bom, o aconselhável é que sempre construa um gráfico aí, ok? Representa isto no mesmo eixo real. Então, coloque a situação geometricamente. Então, temos aí menos 1, ok?
até aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2 cá deste lado. É menos o intervalo é fechado. E 1 sobre 2 o intervalo é fechado, tá bom? Este é o primeiro intervalo. Agora, o segundo intervalo também é de 1 sobre 2 a 3. Então, temos de 1 sobre 2 pintado até aqui no 3, ok? Intervalo fechado. Então, basicamente, será isto aqui. Bom, se formos observar, o que eles nos pedem é a interseção, não é? Entre o primeiro intervalo e o segundo intervalo. Se formos observar atentamente, vamos verificar que a interseção é a zona de cruzamento entre os dois intervalos. Por acaso os intervalos cruzaram? Não. Então nós verificamos que este intervalo castanho não cruza com este intervalo. Mas, bom, uma vez que eles partilham este ponto em comum, eu vejo que aqui o intervalo é fechado, aqui também é fechado. Ou seja, eles cruzam-se exatamente no 1 sobre 2. Simplesmente no 1 sobre 2. Portanto, eu vou dizer que isto aqui é igual a 1 sobre 2. Mas atenção, ok? Atenção. É um só elemento, então isto deve estar dentro de chavetas, tá? Então, basicamente, será isto aqui. Respondendo agora a linha B, onde temos o intervalo, no caso, aberto de 2 até 4, intervalo fechado. Vamos lá representar no mesmo eixo. Então, temos 2 aqui, temos 4 mais ou menos aqui. Em 2 o intervalo é aberto, em 4 o intervalo é fechado. Vamos pintar. E depois temos o outro segundo intervalo, que no caso é de 3 a 6. Vamos lá, temos aqui 3 entre 2 e 4. O intervalo em 3 é aberto e em 6 nós vamos ter aí o intervalo fechado. Então, basicamente é algo próximo disto aqui. Portanto, nós queremos o primeiro intervalo diferente do segundo intervalo. Atenção, para nós respondermos a diferença, temos que ver a zona do cruzamento. Eles cruzaram-se exatamente aqui, não é? Esta aqui é a zona de cruzamento entre o castanho, não é? E esta cor esquisita aí. Bom, este é o nosso eixo X. Portanto, o que a gente consegue observar aí? Que o primeiro intervalo, que é este, vou chamar isso aqui de azul, difere do castanho exatamente aqui, tá bom? Exatamente aqui. Onde? De 2 a 3. Portanto, vamos lá colocar aí que será intervalo aberto, no caso de 2 até 3. Atenção! Aqui no 3 temos intervalo aberto. Portanto, como nós queremos a diferença, vamos fazer a diferença do aberto, que vai ser aí intervalo fechado. E este raciocínio só deve ocorrer aqui no 3, por quê? Porque 3 é o elemento do outro conjunto e nós queremos a diferença deste com o outro. Então, uma vez que o 3 é do outro, por isso que nós vamos buscar a diferença. Se aqui for aberto, então lá será fechado. Muito bem, agora vindo para responder C, nós temos que fazer o primeiro, tudo isso sempre no geometricamente, né? Então, representando isso aqui graficamente ou geometricamente, vamos ter aí a resposta com certeza correta, tá? Então, temos um intervalo fechado, vamos para o menos infinito, que é o primeiro intervalo. O segundo, vou representar aqui a castanho, temos 2, ok? Intervalo, bola aberta, e depois vamos para o 3. Vamos lá até aqui no 3 fechado. Portanto, nós queremos a reunião deste conjunto, tá bom? Com este conjunto castanho aí, tá bom? Queremos a reunião deste com este. Portanto, dá para perceber que na reunião deste com este é só ter todo isto, todo este intervalo, mais todo este intervalo aqui. Portanto, a reunião não vai mudar aí, ok? Então, a reunião não vai mudar absolutamente nada, porque vai ser esta parte toda, que no caso é intervalo aberto de menos de infinito até 1, intervalo fechado, união com esta outra parte, que no caso é fechado de 2 para o 3, tá bom? Também fechado. Perdão, aqui o 2 é aberto, então vamos colocar aqui intervalo aberto, tá? Agora, vamos responder o item D. Se for a prestar atenção no exercício de C, não mudou absolutamente nada. Então, não era para mudar mesmo. Agora, vamos lá para D, onde temos que representar isto aqui geometricamente, para melhor observação. Temos aqui de 1 fechado, vai para menos de infinito, que seria exatamente isto aqui. E depois temos de 4, ok?
4, 4, vamos lá, fechado também vai para o menos infinito. Posso escrever isso aqui mais para baixo, né? 4 fechado vai para menos infinito. Todos vão para menos infinito. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos o primeiro intervalo diferente do segundo intervalo. Vamos lá, o primeiro intervalo é este aqui, né? Que eu escrevi aqui a esta cor aqui que eu vou chamar de azul, né? Por não conhecer as cores. Portanto, o primeiro intervalo, diferente do castanho, eu vejo que não existe nenhuma zona em que este meu azul, tá bom? Em que este meu azul não cruze com o castanho. Portanto, não existe a diferença entre o azul e o castanho, mas existe a diferença do castanho com o azul, porque o castanho, diferente do azul, seria esta zona aqui onde só temos castanho, mas não temos uma zona em que só temos azul aí, ok? Então é por isso que nós vamos dizer que esta diferença é igual a conjunto vazio, tá bom? Então basicamente era isto que nós precisávamos fazer para arrebentar com tudo aí, tá bom? Agora vamos responder aqui a questão número 12, tendo em consideração que vamos ter que colocar um pouquinho só aqui o nosso eixo real, onde vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai, né? Então nós vamos querer aqui buscar valores de x. Aqui diz o seguinte exercício: escreva por extenso os conjuntos abaixo, né? Então nós sabemos que escrever por extenso é indicar todos os elementos que constituem aquele conjunto. Agora, se é para escrever por extenso, é porque isso está escrito por compreensão, só que no caso usou-se linguagem ou simbologia matemática. Portanto, vamos lá escrever isto aqui por extenso. Números, x é um número natural e este x é menor que 8. Veja só, os números naturais começam de 0, vão para lá. Então nós queremos números naturais menores que 8. Seriam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0, porque nós consideramos 0 um número natural. Portanto, teríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? O 8 não entra porque nós não temos aqui o igual, então ele não faz parte desses valores. Muito bem, agora aqui pede-se na linha B, x é um número inteiro e estes números inteiros são maiores ou iguais a menos 9, tá bom? Portanto, uma vez que são números inteiros maiores ou iguais a menos 9, significa que o menos 9 faz parte. Maior que menos 9 quer dizer que é de menos 9 para a direita. Então, teríamos menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, perdão, 0, 1, 2, 3, por aí vai até ao infinito, porque eles não definiram aqui um determinado limite, tá bom? Agora, começando a fazer a linha C. Isto é que é escrever por extenso, tá? Atenção que só será possível para números sempre. Conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Caso contrário, nunca poderíamos escrever por extenso aí o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais ou irracionais. Tá bom? Então, na linha C pede-se conjunto dos números naturais, não é? Diz que na linha C diz que x pertence ao conjunto dos números naturais e este x, ok? Este x é maior ou igual a menos 1 e menor que aqui o 8. Primeira coisa, um número natural não pode ser igual a um número negativo. Portanto, se x é um número natural, no máximo só poderá começar de 0, tá? Só que aqui tem que ser menor que 8. Portanto, então você vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8. 8 não faz parte porque aqui não tem o igual. Portanto, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8 não faz parte, não temos o igual. E o menos 1 não faz parte porque nos números naturais não temos números negativos. Agora, fazendo aqui a linha D, onde nos pedem o seguinte. X é um número natural e x é menor que 8. Tá bom, isso aqui é repetição deste daí. Ok? Agora, na linha E, disse que x pertence ao conjunto dos números inteiros positivos e é menor que 8, tá bom?
Então, se é um número inteiro e é positivo e é menor que 8, você começa a entender o seguinte. Bom, números inteiros positivos começam daqui do 1, vão para lá. Mas você só quer os menores que 8. Então, teria que contar 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Não vai contar o zero porque eles não dizem aí, incluindo o zero. Portanto, a nossa aula prática da resolução da ficha da aula 1 no curso de Matemática Básica Avançada para por aqui. Imagino que deve estar exausto e se você conseguiu realmente assistir o vídeo de ponta a ponta, meus parabéns, ok? Estamos juntos, deste lado Pedro da Glória Valis. Nós estamos aqui no Capa Desperta para arrebentar matemática e reduzir a brincadeira das crianças.